Pessoal, no vídeo de hoje, o programa Microscópio Virtual da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, apresenta a análise microscópica do tecido muscular liso. O músculo liso pode ser encontrado formando camadas ou feixes na parede de diversos órgãos, como no intestino, no estômago, no ducto biliar, nos ureteres, na bexiga, na via respiratória, no útero, nos vasos sanguíneos, também no músculo eretor do pelo, na íris e no corpo ciliar dos olhos. Esse tecido ele é responsável pela contração muscular, que promove, por exemplo, a peristalse do trato gastrointestinal, o esvaziamento da bexiga urinária, a constrição pupilar e a contração uterina para o parto. As células que constituem o músculo liso, elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo, que gera um controle involuntário e sincronizado, devido a junções comunicantes que permitem o transporte do impulso nervoso adiante de uma célula para outra. Na análise microscópica do tecido muscular liso, nós selecionamos lâminas com cortes histológicos do intestino delgado. As imagens que serão apresentadas no vídeo serão abordadas em aumentos crescentes de 40 a 1000 vezes, simulando a visualização realizada em um microscópio de luz. Lembrando que essas lâminas foram preparadas pelo processamento histológico de rotina para inclusão em parafina e coloração pela técnica de hematoxilina e eosina. Iniciando no aumento de 40 vezes, nós temos uma visão panorâmica da parede intestinal, e é possível observar principalmente a divisão entre camada mucosa, que é a que está voltada para a luz do intestino, e nessa outra região, nós teremos a camada submucosa, a camada muscular, que é a de interesse desse vídeo e que nós trataremos com mais detalhes adiante, e a camada serosa. Lembrando que a camada mucosa ela é formada por tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. A camada submucosa é formada por tecido conjuntivo, a muscular é formada pelo tecido muscular liso e a serosa por tecido epitelial e conjuntivo. Partindo agora para o aumento de 100 vezes, nós observamos com mais detalhes a camada mucosa e as outras camadas nessa região. Aqui na camada mucosa, nós temos as vilosidades intestinais. Elas são responsáveis por aumentar a superfície de absorção desse órgão. Agora, no aumento de 200 vezes, nós podemos ver aqui um corte de uma região das vilosidades. Lembrando que elas são formadas tanto pelo tecido epitelial, quanto pela lâmina própria, que seria o tecido conjuntivo. Já na região mais basal, nós temos as criptas de Lieberkühn, que são glândulas tubulares que secretam enzimas, muco e outras substâncias. Logo adiante, nós temos aqui outra camada, que é a submucosa, e nela nós temos aqui nessa seta o plexo submucoso de Meissner, que faz parte do tecido nervoso, que controla o intestino. Adiante, nós temos, enfim, a camada muscular. No intestino delgado, ela é dividida em duas camadas, uma camada muscular circular e uma camada muscular longitudinal. Nela, nós também temos um plexo nervoso, que seria o plexo mioentérico de Auerbach, aqui nessa setinha branca. E por fim, aqui nós temos aquela camada serosa. Agora, no aumento de 400 vezes, nós observamos com mais detalhes as camadas musculares, tanto a camada muscular circular quanto a longitudinal. Essas camadas, elas são responsáveis pelo movimento de mistura e de peristaltismo do intestino, que permitem o movimento, do bolo alimentar adiante no trato gastrointestinal. Lembrando que eu disse anteriormente, aqui nós temos então ainda as criptas de Lieberkühn. Aqui na submucosa nós temos o plexo submucoso. Aqui entre as camadas de tecido muscular liso, o plexo mioentérico.
ambos os plexos constituintes, né, do sistema nervoso que controla o intestino, e aqui a serosa. Agora, para o maior aumento de 1000 vezes, nós vamos dar uma ênfase no tecido muscular liso. É possível perceber que a camada longitudinal e a camada circular possuem cortes diferentes das fibras musculares. Aqui os cortes foram mais oblíquos, né, e transversais, e aqui os cortes das células estão numa disposição mais longitudinal. Lembrando que essas células elas possuem um formato fusiforme. Aqui nesse maior aumento é possível também observar seus núcleos. São núcleos centrais e únicos. Além disso, o tecido muscular, essas células musculares, elas são entremeadas por tecido conjuntivo. O tamanho dessas fibras musculares, elas variam bastante e no intestino podem atingir até 200 micrômetros. É possível observar também que elas não possuem estriações, diferente do tecido muscular estriado. No vídeo de hoje era isso. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Para maiores informações, vocês podem acessar as plataformas do programa Microscópio Virtual e nossas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!